Bom, vocês estão ligados que o Saia da Matrix é um canal anticapitalista. A gente tem que entender por quê. Por que que é uma coisa importante ter uma postura anticapitalista? Qual o sentido da revolução anticapitalista? O que é ser anticapitalista? Por que ser anticapitalista? E, acima de tudo, como ser efetivo na luta anticapitalista? No vídeo de hoje, eu vou tentar demonstrar respostas possíveis para essas perguntas. Primeiro, revolução implica numa inversão estrutural da sociedade. Não é uma simples troca no poder, é uma troca de poder na sociedade. Para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer, basta olharmos para a estrutura da nossa sociedade. A estrutura da nossa sociedade de poder é a mesma desde o final do século XIX. Uma estrutura de poder dominada pelo capital. Do final do século XIX para cá, o capital apenas se especializou e se expandiu, mas é o mesmo capital. Cumpre a mesma dinâmica. A sua estrutura de dominação se globalizou, se transformou em hegemônica e hoje a lógica de reprodução do capital é a lógica que coordena, que dá o norte do modo de produção de toda a sociedade humana. A lógica de reprodução do capital implica na concentração da riqueza e independência dos centros desenvolvidos da exploração da periferia subdesenvolvida. É isso que explica a América do Norte, a Europa, a Austrália, o Japão como sendo países desenvolvidos, enquanto que o restante do mundo, como por exemplo África, América Latina, parte do Sudeste Asiático, é muito pobre e ainda tem uma outra parte dita em desenvolvimento, que está justamente nessa luta para passar por uma condição de explorador, deixando de ser explorado, uma vez que dentro da lógica do capitalismo, os países dependem dessa lógica centro-periferia, ou seja, dessa reprodução da teoria baseada na dependência, como ferramenta para o seu desenvolvimento. O sistema de produção e reprodução do valor no capitalismo depende da lógica que produz a concentração. Só que conforme aumenta a desigualdade, aumentam as tensões sociais que resultam em crime, em guerras e degradação do meio ambiente. Nesse sentido, a própria lógica que garante a existência do capitalismo destrói as bases do convívio social, bem como os nossos recursos naturais, que ao invés de serem utilizados para atender às demandas da sociedade, são utilizados exclusivamente para gerar lucro. Então, segundo essa lógica, se produz para lucrar e só para lucrar. Às vezes, por exemplo, se joga fora parte da produção não vendida. Vocês estão entendendo? Implica em destruir comida, por exemplo, enquanto tem gente passando fome. Então fica claro que o capitalismo é um sistema que não visa eficiência, ele visa lucro. E a lógica do lucro não tem limites. É feito o que tiver que ser feito em busca do lucro, sem nenhum compromisso com nenhum outro tipo de ética. Diante disso, a luta anticapitalista é uma forma de resistir a esse sistema que é injusto e insustentável. Resistir a isso significa buscar uma forma alternativa para se viver. Buscar uma alternativa ao capitalismo a partir da compreensão que ele é ineficiente é a razão da existência da luta anticapitalista. Segundo, o que é ser anticapitalista? É ser consciente dessa exploração e dessa desigualdade, dessa mecânica alienante que opera tentando nos fazer crer que somos livres quando, na verdade, não somos. É ser mais um a tentar mostrar para os outros a contradição inerente ao capitalismo. A contradição de vivermos num sistema que prega a liberdade ao mesmo tempo que só sobrevive porque depende da exploração. Ser anticapitalista é ser revolucionário, é querer um mundo mais justo, é querer um outro mundo, um mundo mais sustentável, um mundo onde as verdadeiras faculdades humanas sejam mais valorizadas e não essa cultura insustentável do consumo. Então, o terceiro ponto é por que ser anticapitalista? Ora, ser anticapitalista é a única
posição consciente para aqueles que não são capitalistas. Na lógica do capitalismo, o capitalista é aquele que acumula riqueza a partir da exploração do trabalho daqueles que não possuem os meios de produção. Logo, a manutenção do capitalismo lhe garante a manutenção dessa condição, que é uma condição de classe, de dominação política, e que confere ao capitalista um status quo de elite na sociedade. Ao proletário, dentro dessa mesma lógica, cabe se reproduzir, se manter e vender a sua força de trabalho para a acumulação do capitalista. O proletário, na lógica capitalista, ele fica fora das esferas de poder político. É uma classe que, embora numericamente seja majoritária, politicamente é subrepresentada. E na esfera do status quo que a sociedade capitalista acaba produzindo, é a ralé. Desse modo, o agir consciente da classe trabalhadora leva a uma atuação anticapitalista, porque é somente através da superação da lógica do capital que o trabalhador pode se ver livre dessa condição de dominado. Ou é isso, ou é simplesmente uma busca de inversão, deixar de ser dominado para ser um dominador, que além de ser exceção dentro da lógica de reprodução do capital, não acaba com a injustiça e com a insustentabilidade desse sistema. Então, o quarto ponto e mais importante desse vídeo é como então ser efetivo na luta anticapitalista. Então vamos entender que o capitalismo só se mantém através da reprodução perpétua do capital. A ação anticapitalista mais eficiente consiste em impedir a reprodução do capital. O capital é valor que se valora. Ele nasce na esfera da produção e se realiza na esfera da circulação. Em ambos os casos, em sua dinâmica, ele depende da classe trabalhadora. Na esfera da produção, porque é o trabalhador que produz e reproduz o valor. E na esfera da circulação, porque a classe trabalhadora é majoritária para a realização na esfera do consumo. Então, se o capital é valor que se valora, interromper essa valoração é destruir capital. E valor que não se valora é antivalor. E o antivalor no capitalismo, embora faça parte da sua mecânica, é disruptivo. Então a questão é como produzir um antivalor excedente. Bom, o antivalor no capitalismo, ele é a desvalorização. Mas é mais que isso. Ele é parte constituinte do processo de reprodução do capital. Porque nem todo valor produzido é realizado. E hoje, no atual momento de desenvolvimento do capitalismo, o capital tornou-se refém do antivalor. Então vamos tentar entender essa afirmação que eu acabei de fazer. Todo valor é gerado na esfera da produção. E, a princípio, a produção atende ao consumo das famílias e das empresas. Porém, como em seu ciclo de reprodução contínua é necessária a sua reprodução ampliada, ou seja, um valor que se valoriza, quer dizer, ou o capital cresce ou ele não se realiza. Tá, mas por que eu estou dizendo isso? Ora, o consumo das famílias, que acaba determinando também o das empresas, há muito tempo já não dá conta de manter essa reprodução do capital. O efeito disso é um crescimento da economia global baseado em crédito, em capital portador de juros, em dívida. Ou seja, a reprodução do capital se tornou dependente de um valor a ser realizado no futuro, de um valor ainda não existente. Quando se reproduz o capital a partir de um sistema dívida, que é como todo o planeta faz hoje, todo dinheiro, que a princípio é o melhor representante do capital, representa um capital que ainda não se realizou, um capital fruto de dívida. Um capital altamente suscetível ao antivalor, ou seja, a sua não realização e, portanto, a sua desvalorização. Assim, a classe trabalhadora tem ferramentas poderosas na luta anticapitalista. Se a classe trabalhadora produz e reproduz o valor, toda vez que ela se nega a fazer isso, ela produz antivalor. Eu estou falando de greve.
Toda greve é disruptiva, é eficiente. Vejam bem, o produto não é produzido apenas para ser vendido, ele é produzido para ser vendido em determinado tempo. Se esse produto não é vendido nesse determinado tempo, ele não realiza o valor. Valor que não se realiza é antivalor e toda greve tem um alto potencial disruptivo, justamente por essa capacidade de transformar valor potencial em antivalor. E se você entendeu, toda economia atualmente se baseia num valor a ser realizado no futuro, que é o dinheiro dívida. E tem mais, se todo valor só se realiza na esfera da circulação, nesse ponto a classe trabalhadora também tem uma ferramenta altamente disruptiva. A consciência de consumir o mínimo, ou seja, um consumo consciente, sustentável por parte da classe trabalhadora, também tem alto poder de antivalor. Ora, se o dinheiro vale um valor a ser realizado no futuro, e se essa realização se baseia em última instância no consumo das famílias, consumir conscientemente implica em destruir valor. Ser contra essa cultura do consumo excessivo, do acúmulo de excedentes, é uma cultura anticapitalista, porque produz antivalor, é disruptivo. Uma luta anticapitalista é uma luta que colabora para a superação desse sistema, que é um sistema que produz desigualdade, guerra, miséria, além de uma brutal falta de liberdade. E aí, sempre que falamos em luta anticapitalista, surgem ao menos dois questionamentos. O primeiro é: sem o incentivo do lucro, seríamos nós tão criativos? Eu acredito que sim. Pela lógica, nós somos muito criativos no Egito Antigo, na Grécia Antiga, e nem por isso havia capitalismo. O segundo questionamento é mais clássico ainda. Ora, se tirarmos o capitalismo, vamos botar o quê no lugar? E outra, até hoje o capitalismo é o melhor que já conseguimos fazer. Aí a primeira coisa que eu penso é: essa afirmação que é o melhor que já conseguimos fazer se baseia em quê? É altamente subjetivo isso. Se olharmos quantitativamente, a servidão coletiva foi muito mais eficiente que o capitalismo. Mas também tem outro ponto: nós já temos a tecnologia para não haver mais escassez. Então é simples, se não houver mais essa lógica de acumulação de excedentes, trata-se apenas de resolver o problema da distribuição. Sendo assim, o foco deveria ser em enfrentar esse problema. Então, mesmo admitindo, ainda que forçadamente, que o capitalismo é o melhor sistema já produzido até hoje, é uma grande covardia crer que não somos capazes de superá-lo, de criar um outro sistema que não se baseie na exploração e que não seja tão contraditório. Um sistema que produz abundância que vai para o lixo enquanto pessoas morrem de fome. E principalmente, gente, trata-se de compreender que é um sistema insustentável. Ele é insustentável porque ele se baseia num crescimento infinito diante de uma realidade material finita. Diante desse entendimento, a luta anticapitalista ela não deveria ser uma opção, mas sim a única alternativa de sobrevivência para todos nós. Então esse era o recado de hoje, galera. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. E quem quiser e puder, por favor, colabora nas nossas plataformas de apoio. Vai ficar linkado aqui embaixo o site do Saia da Matrix. Lá você encontra todas as nossas redes sociais, o nosso podcast que tem conteúdo exclusivo e também todas as formas de colaborar para a manutenção do canal. Esse vídeo ele foi baseado numa discussão que eu tive lá no Twitter, discussão no bom sentido, tá? Com o Clayson, que é um camarada que está do nosso lado, mas que alegou não ser anticapitalista. Então, eu adaptei um texto que eu estava produzindo a partir desse livro aqui, que mais uma vez eu volto a recomendar, chama-se A Loucura da Razão Econômica, Marx e o Capital no Século XXI, do David Harvey. O capítulo do antivalor. Eu vou voltar a falar sobre o antivalor de maneira mais técnica, mas eu achei necessário falar do antivalor relacionando ele com a luta anticapitalista. Valeu, moçada! Grande abraço a todos e até a próxima!